Boa tarde, povo bonito que está aqui com a gente na quarta oficina do dia e a oitava desse fim de semana, aqui no Ponto de Cultura Itinerante 1.2. Esse é o circuito popular de oficinas, projeto contemplado no edital PROMIC do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, através da Fundação Cultural de Palmas, Prefeitura de Palmas, né, pelo proponente Alexandre, que possibilitou aos pontos de cultura esse circuito maravilhoso, aos oficineiros que estão ministrando. E hoje a nossa última oficina é comigo, com a Ana Camila, com participação também da Bianca e da Patrícia, que mandaram vídeos para a gente falar sobre cantigas e oficinas de roda. Boa tarde de novo, Ana. Boa tarde, é isso aí, estamos de novo para ministrar mais essa oficina maravilhosa. Vamos resgatar essas cantigas de roda, né? Para que essas crianças hoje possam conhecer como eram feitas as brincadeiras, como é que as crianças interagiam umas com as outras, né? Exatamente. Olha, para começar, Ana, eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam as brincadeiras e as cantigas de roda, se a gente pensar em faixa etária da idade das crianças, tá? Então eu vou colocar um slide aqui, vou ficar sem ver vocês um pouquinho, mas vocês me acompanham no slide, por favor, não me abandonem, né? Compartilhando aqui. Yeah. Você me dá o ok a hora que aparecer o slide aí para você, por favor, Ana. Apareceu, tá Não, nem vendo? bom. Isso, ok, o slide está na tela. Pronto, então vamos lá, gente. As brincadeiras, elas são divididas, né, por uma pesquisadora que a gente vai conhecer já já, em duas categorias. As brincadeiras executadas pelos adultos e as brincadeiras executadas pelas crianças. O adulto é o primeiro brincante a apresentar para a criança a brincadeira. Isso, principalmente, quando a criança ainda é um feto e está na barriga da mãe. Já nesse período, acontece esse elo, né, entre parente, família e feto, quando a mãe começa a cantar, a falar com a criança, né, seja a mãe, seja o parente, seja o cuidador, e ali já começa a ter esse elo familiar, né? Esse lugar de afetividade. Normalmente as canções cantadas são conhecidas como acalantos ou brincos, que é o primeiro contato da criança com essas brincadeiras. É, o verbo acalanto, né, os verbos dos acalantos é o verbo embalar, adormecer, ou seja, são canções e brincadeiras que têm como função, né, acalmar a criança, embalar ela, prepará-la para dormir, né, acalmar, desacelerar. Já os brincos também são acalantos, a diferença é que eles costumam ser mais animados, com os verbos despertar e acordar. Ou seja, a gente quer distrair a criança, quer fazer a criança parar de chorar, né? Quer fazer ela acordar mesmo. Então aí são músicas mais animadas. Depois eu vou mostrar exemplos para vocês. A criança vai crescendo e aí ela começa a brincar por si só, né? Pode brincar com os pais, mas aí ela como indutora do jogo, não mais recebendo, como era um caso dos acalantos das canções. Aí, nesse sentido, a gente tem 4 divisões de brincadeiras, dentre elas uma que se repete, que são as cantadas, né? A primeira categoria de cantado são as brincadeiras de roda, entre elas samba de roda, ciranda, maracatu, frevo, etc, né? O verbo que denomina essas brincadeiras são o verbo rodar, movimentar, representar e escolher. Né? Então são brincadeiras onde as crianças ficam em círculo e rodam, como por exemplo ciranda, cirandinha, se movimentam quando tem uma escolha, né? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tem uma coreografia, uma criança vai para o centro, escolhe a outra, né? Ali a gente tem no escolha. O movimentar, então tem o babalu, babalu foi a escola, a gente começa a bater as mãos, fazer movimentos, coreografias, né? Representar vivo ou morto. Então essas brincadeiras, elas vão aparecer
ainda antes da criança entrar na escola, mas lá naquela antiga prézinho e prézão, né, o primeiro ciclo, a creche, já vai ensinar isso. E elas servem para socialização da criança, né? A partir dali, a criança vai aprender, por exemplo, no círculo, a ideia de equidade, né, de igualdade, igualdade acompanhada de equidade, que são coisas diferentes. A gente sabe que igualdade é dar os mesmos itens para cada pessoa. Equidade é dar a necessidade que a pessoa precisa na sua individualidade para ter o direito de alcançar a meta, né, o que ela deseja, comparado com outras pessoas. Então, no círculo, que é a figura geométrica mais forte, mais resistente entre as figuras geométricas, isso nos prova a arquitetura, já está presente desde o conhecimento dos povos indígenas, por exemplo, né? Que quando eles se reúnem em círculo, mostrando esse respeito. Normalmente os anciões ficam no círculo no centro, né? Em sinal de respeito, por exemplo. E também na construção das ocas dentro das aldeias, que são circulares, para que não corte o vento, né, ou para que o vento bata ali e não tenha para onde ir, não tenha direcionamento, é um corte circular, dividido, como o próprio ar, né, e exatamente por ser esse símbolo de força, as brincadeiras também costumam ser em roda em círculo, né? Não só por isso, mas um dos motivos que reforçam. A gente vai falar um pouquinho mais quando for mostrar exemplos para vocês. Aí a criança, Ana, passa a crescer um pouquinho mais e é inserida para ela os jogos ritmados. Ou seja, além de só ficar girando, entram brincadeiras de ritmo, ó, como por exemplo pular corda. Ela precisa aprender o ritmo da corda para ela saber quando pular, né? Ou elástico, ela precisa pegar o momento do elástico para pular a altura naquele tempo, no tempo da canção acompanhada da música, né? Ou esconde-esconde, que tem um tempo de contagem. Então, além da brincadeira pela brincadeira, ela passa a ter uma tarefa, né, uma ação, que é acompanhar o ritmo. E essas brincadeiras já costumam ser desafios, é um grau de dificuldade a mais. Se você passa por essa fase do elástico, então agora a gente vai para a próxima, que você pula mais alto. Se você consegue pular nessa velocidade a corda, então agora a corda vai bater mais rápido. A coreografia dificulta, né? E isso acompanhando o crescimento da criança, como eu já mencionei. Depois, a criança cresce um pouquinho mais, vai conhecer as brincadeiras silentes, né? Que são jogos. E aí a diferença de brincar para jogar, você sabe? Vou falar. Olha, brincar, a gente consegue brincar sozinho, não tem uma finalidade, né? É uma diversão, é um entretenimento. O jogo, eu não consigo jogar sozinho, porque o jogo costuma ser ação e reação. Eu preciso de alguém que jogue comigo, né? Mesmo que seja alguém computadorizado, que não é o melhor, o ideal, né? Mas ainda assim, eu tenho a minha vez, a pessoa tem a outra vez. Você vai falar, uai, Lucas, no elástico eu também preciso. Olha, eu já vi muita criança colocando, por exemplo, 2 cadeiras, o elástico, e ela pulando sozinha para treinar, né? A corda ela consegue pular sozinha. São níveis, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma convivência, que entra um ar competitivo, que não precisa ser só competitivo, né? A competição também tem o seu lado positivo para a criança, que vai aprender que uma hora ela ganha, uma hora ela perde, né? A questão é aprender a lidar com a perda. Mas que é importante para a criança é essa relação do jogo. Agora é minha vez, agora é a vez do outro. Os jogos silentes, eles também exigem uma maior concentração. Na oficina anterior que a gente teve de brinquedos com materiais reciclados, a gente viu um caso de um jogo africano. Não vou citar aqui, porque se você perdeu, eu acho que você tem que ir lá assistir a live. Mas ele mostra um nível, uma exigência de concentração muito grande para a criança. E nos jogos silentes, normalmente as canções desaparecem, né? As canções que estavam no acalantos, que apareceram nos cantados e que estão nos ritmados, ditando o ritmo, no silente ela desaparece exatamente porque a criança precisa de um foco, né? É algo mais competitivo, é algo que exige mais o pensamento dela, por isso as canções costumam fugir um pouquinho. Lógico que existem exceções, né, pessoal?
Depois a gente vai falar um pouquinho mais de exemplos. E aí, quando a criança já está um pouco mais perto da adolescência, vai aparecer os cantados novamente, mas agora com um outro verbo, o verbo do improvisar, né? Então, não é mais o cantado que passa de geração em geração, é o improviso do canto, o improviso do verso, né? Então, aí a gente tem como exemplo, por exemplo, né? Se fosse lá na primeira faixa etária, a gente teria o Babalu, que é uma música já pronta. No caso aqui dos improvisos, a gente tem os repentes, a gente tem os jograis, a gente tem os jogos de rima, né? E podem ver que esse grau é um grau de dificuldade muito maior, por isso que ele vai aparecer já perto de uma fase de uma adolescência, existem exceções, e qualquer brincadeira pode ser brincada por qualquer idade, desde que você coloque a brincadeira de acordo com as limitações e compreensão da criança naquela faixa etária, mas aqui ela já vai aparecer numa outra fase, porque a criança já tem um raciocínio maior, né? Ela já entendeu o beabá, Ana, já entendeu um pouco de poesia, já entende o que é rima, já tem um vocabulário maior e vai ter mais facilidade para rimar. Ou não, né? Lembrando que cada criança é uma criança e que isso vai o tempo da criança, enfim. Até aqui, Ana, tá dando para entender, compreender um pouquinho? Super tranquilo, Lucas. Você está explicando assim, está bem bacana a tua introdução, essas diferenças, né, entre jogo e brincadeira. Eu acho que está bem claro para quem está nos assistindo, né? Que legal. Então, gente, é para a gente ter esse embasamento, olha, a gente está falando aqui nesse formato, porque antes de eu mostrar as brincadeiras, porque é importante a gente conhecer a história dessas brincadeiras para querer resgatá-las, por exemplo, né? Mas a partir de agora não vai ficar só teoria, não. A gente trouxe exemplos de práticas para vocês acompanharem junto com a gente e entender melhor do que eu estou falando. Vamos ver? Por exemplo, o que é o acalanto, que eu estou falando desde o início, né? Que são as canções de ninar, ou as canções com o verbo acalmar, desacelerar. E o primeiro exemplo, quem vai cantar para a gente é a Maíra, que também faz parte do nosso grupo 1.2 de teatro e que preparou as duas canções iniciais da nossa oficina. Um acalanto e um brinco. Vamos ver, vamos começar então pelo acalanto. E ele é assim. Olá, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Maíra. Irei cantar duas músicas para vocês. A primeira é um acalanto, se chama Dorme Menina, da Bia Bedrão. E ele é assim. Dorme, menina, que eu tenho que fazer, lavar e engomar a roupinha pra você. Dorme, menina, que eu tenho que fazer, lavar e engomar a roupinha pra você. Desce, tutu, de cima do telhado, vem ver essa menina, dorme um sono sossegado. Desce, tutu, de cima do telhado, vem ver essa menina, dorme um sono sossegado. Espero que você tenha gostado dessa canção de ninar, coisa mais linda. Espero que você também tenha se sentido mais calmo. Agora eu irei... Conhecia, Ana, essa? Eu não conhecia essa canção. Você já conhecia? Seu microfone está desligado, amor. Então, essa eu não conhecia com essa letra, né? Mas você vê como que a melodia, né, ela vai realmente te acalmando, né? Ela vai trazendo essa sensação de leveza,
Você vai relaxando, eu quase dormi, Lucas, aqui. Muito boa. Tá vendo? E você trouxe uma frase muito legal que eu não conhecia com essa letra. É muito comum as canções populares sofrerem alterações de acordo com a região, porque elas são culturais, né? Elas vêm nesse berço de mamãe, do pai, de geração em geração, e conforme a região, né? Então, por exemplo, a gente conhece capim dourado, alecrim dourado, né? Uhum. Alecrim, alecrim dourado. Aqui no Tocantins, a música já sofre uma alteração, porque a gente tem um capim dourado, né? Então, eu já Uhum. escutei a versão meu capim, eu Capim, canto meu mal, capim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É, exatamente, tá realmente. vendo? Então, isso acontece por quê? Porque as pessoas têm afetividade e vão colocar o seu afeto na canção, né? Da geração para geração, e os seus regionalismos. É muito comum ter trocas de palavras de uma cidade para outra. Agora a gente vai ver uma outra versão de acalanto também, só que agora um brinco, que é então, em vez de fazer dormir, fazer acordar. A Maíra cantou pra gente também. E a próxima música que irei apresentar para vocês é um brinco, muito conhecido na nossa cultura popular brasileira. E tenho o maior prazer em apresentar para vocês agora. Serra, serra, serra do cerro, papo do vovô. Serra, serra, serra do cerro, papo do vovô. Espero que tenham gostado e se divertido nesse pequeno vídeo. Tá aí, curtinha, Serra Serradora. Maíra cantou com essa voz belíssima dela. Ainda calma, a gente conhece outras versões mais rápidas, mas, por exemplo, no Serra Serrador, diferente dos acalantos iniciais, que a ideia é dormir, então a gente balança, né, chacoalha, embala a criança, como fala. Nos brincos, a gente tende a serra, jogando a criança para frente, para trás, levantando o pé e a criança para o Uhum. alto. Então, são estímulos que vão fazer a criança se sentir mais animada, né, mais acelerada. Bom, Mexendo os bracinhos depois, também, né? Fazendo esse movimento. exatamente, entrando em movimentos que a própria criança entende, né? Uhum. Provavelmente a criança vai rir, né? Ela vai estar envolvida nesse Uhum. lugar. E aí, depois dos acalantos, como eu já mencionei, quando as crianças crescem um pouquinho mais, vão aparecer as cantigas de roda, aquelas da pré-escola, em que a gente tem movimento, que a gente tem círculo, né? E aí a gente tem um exemplo chamado A Leiteira. A gente vai assistir, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Eu sou leiteira, eu venho do leite. Na cidade de Socorro. Todos gostam da leiteira. A leiteira é coisa boa. Oi, bota aqui o seu pezinho. Vem juntinho comer. A botar o seu pezinho. Um abraço eu te darei. Eu sou leiteira, vem comer. Na cidade de Socorro. Todos gostam da leiteira. A leiteira Oi, bota aqui o seu pezinho. Vem juntinho comer. Ao botar o seu pezinho. Um abraço eu te darei. Eu sou leiteira, venho do leite. Na cidade de Socorro. Todos gostam da leiteira. A leiteira é coisa boa. Oi, bota aqui o seu pezinho. Vem juntinho comer. Ao botar o seu pezinho. Um abraço eu te darei. Eu sou leiteira, eu venho do leite. Na cidade de Socorro. Todos gostam da leiteira. A leiteira é coisa boa. Oi, bota aqui o seu pezinho. Vem juntinho comer. Ao botar
Né? Então aí a gente teve esse exemplo de ver as crianças brincando em roda, uma no centro convidando as outras, já existe uma coreografia, né? Existe uma Uhum. convivência. Nesta roda aí nem tem adultos, as crianças estão sozinhas, né? Então a gente já começa a ver esse desenvolvimento. Maíra entrou, Maíra foi quem cantou as nossas duas primeiras músicas iniciais. Boa tarde, Maíra, obrigado pela presença aqui na oficina. E um outro modelo de cantiga de roda que vai aparecer é uma chamada Penerei Fubá. A Ana conhece, eu também, a gente gosta muito, Uhum. e é do Histórias de Brincar. Vamos ver. E brincando de peneira, vamos juntos peneirar. Coco, farinha, feijão, amendoim e fubá. Peneirando e cantando, vamos até o sol raiar. Peneirei fubá, fubá cair. Eu tornei peneirar, fubá subir. Peneirei fubá, fubá cair. Eu tornei peneirar, fubá subir. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 por que não me tem amor? Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 por que não me tem amor? Peneirei fubá, fubá cair. Eu tornei peneirar, fubá subir. Peneirei fubá, fubá cair. Eu tornei peneirar, fubá subir. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 por que não me tem amor? Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 por que não me tem amor? Oi, eu sou a Marina. Eu sou a Flora. E eu sou a Flora, e nós somos o grupo Histórias de Brincar. A música Peneirei Fubá tem várias versões. A gente conhece como canto de trabalho lá da Bahia ou como uma brincadeira de roda do Vale do Jequitinhonha. Nessa brincadeira, a gente usou com as peneiras feitas de papel e fez uma coreografia no ritmo do coco. Se você gostou desse jeito de peneirar, se inscreva no nosso canal. E até já! Muito bom. Muito bom, né? Então a gente Bacana, vê, né? fica aí indicado Histórias de Brincar, que é um canal maravilhoso, que são várias brincadeiras e canções, e elas sempre dizem da onde é a brincadeira, da onde elas conheceram a canção. Então vale muito a pena. Aí as meninas não estavam em círculo porque elas estavam num palco, uma apresentação para uma gravação, mas essa também dá para fazer em círculo com as crianças, já vendo aquilo que eu disse para vocês, que é comum na fase dos cantados, que além dos círculos são aparecer as coreografias, os movimentos e os gestos. Bom, depois da fase dos cantados, a gente vai entrar para uma outra fase dos jogos, que são os jogos ritmados, né? Então, que já vão exigir da criança um certo ritmo, né? Um certo pular de fase, um grau de dificuldade. E que o verbo que denomina esses jogos são os dos desafios, né? Então, de acordo com as etapas do jogo, eu vou aumentando um grau de dificuldade, me sentindo desafiado. Tem um que a gente conhece bastante, a gente já deu como exemplo aqui a corda, a gente já deu como exemplo aqui o elástico. No Brasil tem um que eu acho que toda criança conhece, que é o amarelinha, que normalmente está pintado no chão das nossas escolas, né? Mas a gente queria trazer um exemplo novo para vocês, que a Bianca e a Patrícia prepararam, que é uma amarelinha africana,
que nem todo mundo no Brasil conhece e que é super legal. Vamos conhecer? Para a direita. Aí você vai voltar para o... Olá, pessoal! Hoje vamos ensinar a amarelinha africana. Para brincar de amarelinha africana, você vai pular 2 quadrados e vai seguir pulando para a direita. Aí você vai voltar para o ponto inicial. Vai seguir até o outro lado do quadrado, repetindo esse movimento. Ao chegar ao outro lado, você vai pular 2 quadrados laterais e vai sair da brincadeira. Continue assistindo e nos veja executando esta e outras versões. Minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Minué, minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Minué, minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Minué, minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Minué, minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Minué, minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Minué, minué, le gusta la danser, le gusta la danser, la dança minué. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Tá aí, né? Então aqui tem várias fases. E o bacana da amarelinha africana, ou de todas as amarelinhas, ou dessas brincadeiras que nós estamos mostrando, é que elas são muito simples de fazer, né? Nesse caso, as meninas precisaram, elas jogaram com o próprio piso do chão e só demarcaram um quadrado maior com uma fita adesiva, né, Ana? E como você falou, as brincadeiras elas vão sofrendo variações, né? Quando você chama amarelinha, para mim eu conheci como macaca. A gente pulava macaca, né? Então a gente tinha aquele desafio de pular nos quadradinhos, eram numerados de 1 a 10, e tinha ao final, né, da macaca desenhada no chão, tinha o céu e o inferno, então você ia pulando. E a partir do momento que você colocava a pedrinha na numeração, você não podia pisar naquela... Vamos dizer, a pedrinha estava no número 1, você tinha que passar sem pisar naquele número, né? E aí vai passando por essas variações e esses nomes vão se modificando a partir do estado, da região que você mora, né? Muito legal. Então a gente vai pegando aí esses exemplos do regionalismo. A gente estava falando desses jogos que precisam de poucas coisas, então a gente tem aí, por exemplo, o jogo, as brincadeiras que a gente ensinou a fazer na oficina anterior, mais cedo, né? A boneca que é tipicamente africana. A gente mostrou um outro jogo que eu já mencionei aqui, mostrando que essas brincadeiras, de novo, são coisas que a gente se faz com muita pouca coisa. A Maíra está dizendo aqui, olha, que essa brincadeira que a gente apresentou como amarelinha africana, ela conhecia como infância, que chamava de cancan. Então é isso que a gente falou sobre regionalismo, sobre alterações das canções, né? E essa coisa de ser amarelinha africana, a gente mostra então que ela é uma brincadeira, né? Provavelmente trazida
com os africanos que vieram para o Brasil no período da escravatura e que vão ganhando esse regionalismo, né? Também, com o passar dos anos, a gente teve uma tentativa de embranquecimento da sociedade e da cultura brasileira. Então, é muito comum. A Ana traz que na região dela tinha a ver com macaco. Será que não existe uma relação, de novo, preconceituosa, de estamos mudando uma brincadeira que era africana relacionando com macaco? Para quem conhece hoje, não liga uma coisa com a outra porque não conhece a origem, né? Então, esse próprio conhecimento das brincadeiras vão fazendo a gente refletir sobre as coisas, sobre as alterações, as canções vão se modificando. A gente tem, por exemplo, Atirei o Pau no Gato, e aí hoje a gente tem a versão do Não Atirei o Pau no Gato, né? O que algumas pessoas chamam de politicamente corretas, eu chamo simplesmente de correta. É o correto, não é politicamente correto. É o correto para se fazer. Mas não é que a outra esteja errada. É importante a gente ter uma noção de que a outra é um canto de trabalho, um canto popular que nasceu na roça, né? E que a gente pode utilizar as duas versões para discutir um tema, mas não é que a outra canção, porque aí a gente está menosprezando a cultura popular, aquilo que surgiu do povo, e modificando algo de uma cultura. Também não é assim. Bom, aí a gente passa para um outro grau, que é o grau dos desafios, né, como eu mencionei para vocês, aliás, o grau do jogo, perdão, e que normalmente nos jogos até saem as músicas das brincadeiras porque exigem da criança um grau de concentração. O modelo que a Patrícia e que a Bianca vão trazer para a gente tem um nome discutível, que é briga de galo, né, ringa de galo. Mas a gente vai entender pela movimentação do corpo, pela postura que elas fazem. Vou colocar aqui do início. Para brincar, formam-se duplas. Cada integrante deve ter uma palavra colada em suas costas, sem que o outro saiba qual é a palavra. Ambos disputam para conseguir ler a palavra na costa do colega. Ao final da brincadeira, pode-se discutir sobre a temática das palavras escolhidas.
Tá aí, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nessa brincadeira é a ausência da música que eu disse. A gente teve uma música no vídeo, uma trilhazinha de fundo, mas as crianças não cantam, né? Os jogadores não cantam. Por quê? Porque eles estão focados em descobrir, em ganhar o jogo, descobrir qual a palavra que está nas costas da outra pessoa, né? Existem versões desse jogo que um jogador escreve uma palavra e coloca nas costas do outro sem o outro ver, para que o outro tenha que descobrir a palavra que está nas costas dele. Ou você chamar uma terceira pessoa e a terceira pessoa colar as palavras, escrever as palavras, que é o que as meninas fizeram, e colocar nas costas dos dois e nenhum saber qual é a palavra um do outro. E aí essa pessoa escolhe um tema. No caso das duas, fui eu que escrevi, né? Nas costas de uma estava escrita recreio e na outra estava escrito diretoria. O tema era escola, né? Então as duas tinham que tentar ler, ganhava o jogo quem conseguisse ler primeiro, e depois faz uma discussão com as crianças, né? Por que as crianças gostam mais do recreio do que da diretoria? O que faz ir para a diretoria? Por que a diretoria tem que ser um lugar negativo, não pode ser um lugar de construção do conselho escolar, né? Enfim, poderiam ser, por exemplo, outras temáticas, como amor, como pobreza, riqueza, como céu e inferno, rico, pobre, ou escovar os dentes, não escovar os dentes, ou até a mesma palavra para as duas pessoas, né? Existem várias possibilidades. Existe uma outra dinâmica que é a do balão. Então, em vez de ler, tem que estourar o balão do outro, ou tem que roubar o rabo do outro. Não sei se vocês já viram uma versão que a gente faz um rabo com papel e fica segurando, e aí fala, quem perdeu o rabo, né? Então são diversas versões da brincadeira que dá para as crianças fazerem. Bom, e o último estilo, volta à canção, que são os cantados, já na fase adolescente. E aí eu trouxe um exemplo também que eu acho que vocês vão gostar, porque é muito bonito as três meninas cantando juntas. Mará que chova. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Laranjeira pequenina, carregadinha de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Tomara que chova logo, uma chuva bem fininha, pra molhar a sua cama e você dormir na minha. Pra molhar a sua cama e você dormir na minha. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. A menina pequenininha fez xixi na canequinha e foi dizer para a vizinha que era caldo de galinha. Foi dizer para a vizinha que era caldo de galinha. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. A menina era despedida, como deu beija-flor. Vou cantando com alegria
e dançando com amor. Vou cantando com alegria e dançando com amor. Tá aí, né? Então a gente tem aqui, lógico que a primeira parte da canção das rimas já são conhecidas pelas meninas, mas essa música pode ser infinita enquanto a criança achar uma rima. E até traz a graça, né? Eu e a Ana ficamos rindo aqui em alguns momentos com o xixi é caldo de galinha, porque o humor também está muito próximo, muito perto desse popular, né, Ana? E aí isso volta numa fase já, como eu já mencionei para vocês anteriormente, em que as crianças têm uma cognição maior, uma leitura maior, um vocábulo maior, e vão partir para essas canções de rima, conscientemente também poesias, conscientemente também com mensagens, como as canções como Hip Hop, que a gente mencionou na oficina de poesia infantil, né? Eu e a Ana já mencionamos aqui algumas vezes que todas as oficinas do circuito estão de alguma maneira interligadas, né? E essa mostra aí mais um vínculo. Então, a gente mostrou aqui 7 brincadeiras e também esses estilos de brincadeiras e cantigas para estimular vocês a conhecer melhor essas brincadeiras e a importância delas na infância, na juventude, na sociedade do modo geral, né, na nossa cultura, como resgate. Mas quero convidar para vocês que não assistiram e não acompanharam as outras lives, elas estão salvas aqui no canal do Ponto de Cultura 1.2, do Grupo de Teatro 1.2. Então, quando você tiver o tempo, nós tivemos aqui oficinas de literatura de cordel, de brincadeiras com materiais reciclados, de fazer sabão com óleo usado, tivemos de máscaras, pintura facial, tivemos oficina, me ajuda Ana, de poesia infantil, de contação de histórias, reciclagem. Acho que foi todas agora. Óleo, né? Reciclagem, e uma muito interligada à outra. Então, esses temas que a gente discutiu nessa estão nas outras também, né? E a gente quer agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que esteve com a gente nesse fim de semana, nessas oficinas, e indicar para vocês uma outra live que vai acontecer daqui a pouquinho, às 17 horas. A gente tem um lançamento do projeto Histórias e Livros na Praça, né, da artista contadora de história Irma Galhardo, e é só procurar, tem um próprio canal no YouTube do projeto, chama Projeto Histórias e Livros na Praça, onde a Irma Galhardo vai contar aí, com contação de histórias e canções populares. Começa logo em seguida aqui às 17 horas, se vocês puderem, prestigiem, tenho certeza que vocês vão gostar, né, Ana? Isso mesmo, gente, a Irma tá aí, tem toda uma técnica belíssima, né, de estar contando histórias, as histórias aqui do Tocantins. Ela tem os livros publicados com algumas histórias, e é bacana vocês acompanharem e conhecer, né, essas pessoas que fazem parte da nossa cultura, que agregam conhecimento a cada um de nós, né? Muito bem. E é isso. E, gente, para a gente finalizar, então, a gente só quer agradecer à Fundação Cultural de Palmas, ao Conselho de Políticas Culturais, pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que possibilitou, né, a execução do projeto através do edital do PROMIC, e que venham mais editais como esse. Dizer para vocês que acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, @grupo 1.2, nós estamos executando diversos projetos muito bacanas, através da Lei Aldir Blanc, tanto pela Prefeitura quanto pelo Estado, né, pela Secretaria, pela Agência de Turismo e Cultura, a DETUC. Então, sigam a gente, em breve vem documentário, em breve vem série com contação de histórias, né, em breve vem longa-metragem. Então, vai seguindo a gente, pega os bastidores aí da 1.2, que a gente adora a presença de vocês. Quero agradecer aqui de coração a Patrícia e a Bianca, que organizaram as nossas oficinas.
fizeram os vídeos de exemplo, né? A Ana Camila, que também organizou a oficina de poesia, agradecer a Maíra pela colaboração nas oficinas, o Ícaro, que está aqui em todas as oficinas com a gente, e você que está conosco nesse momento. Muito obrigado, um bom fim de semana para todos vocês, e até a próxima, né, Ana? Até mais, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.